Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é sábado, dia 18 de outubro. Deixa eu já passar um recado para você que acompanha aqui o canal. Hoje, sábado, vai ter live aqui no canal 5 horas da tarde. Porque tem muitas informações importantes e preocupantes sobre o nosso Botafogo. Então, hoje, sábado, eu vou fazer uma live aqui muito importante para a gente conversar sobre a tristeza que o Botafogo nessa temporada de 2025. Nesse vídeo de agora a gente vai conversar sobre a reformulação que vai acontecer para o ano que vem, saídas de jogadores. O Botafogo está planejando reduzir em pelo menos 30% a folha salarial para o ano que vem. Eu quero dar minha opinião, que eu tenho um pensamento sobre isso. E a gente vai falar muito sobre John Textor nesse conteúdo de agora também. Ele falou com o UOL mais uma vez, e mais uma vez ele foi fanfarrão e soberbo. Ele falou que não vai pedir desculpa para a torcida do Botafogo porque a gente está brigando pelo G4. Então ele não tem de se desculpar. A gente vai falar sobre o processo que ele perdeu da Iconic. Preocupante. Talvez vai ter que pagar uma grana muito alta. Tá devendo o Atlanta United, a equipe do Almada. Isso preocupa também. E muitos outros assuntos aqui envolvendo o Textor e o principal. A maior tristeza, se isso for verdade. O Botafogo pode ter uma dívida hoje de 2,4 bilhões de reais. E se isso for verdade, se o Botafogo tiver essa dívida de mais de 2 bilhões, isso é muito preocupante para o futuro, até a curto prazo dentro do clube, porque realmente seria algo, assim, não sei nem explicar se a dívida realmente for essa. Então, tudo isso... Antes, eu vou pedir para vocês aquela moral. É de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Lembrando você novamente, tudo isso que a gente vai conversar no vídeo de agora, a gente vai conversar mais ainda na live hoje, sábado, 5 horas da tarde. Aguardo vocês. Olha, temos muitos assuntos para conversar, mas primeiro eu quero falar sobre o assunto que mais está preocupando, pelo que eu percebo, o torcedor botafoguense nesse momento. É a reformulação que o Botafogo vai fazer para a temporada do ano que vem, que começa em janeiro, sempre bom lembrar, de 2026. Inclusive, o planejamento já começou para o ano que vem. E a palavra, a frase dentro do Botafogo-chave para o planejamento do ano que vem é pés no chão, tá? Pisar aonde a gente alcança. Esse é o lema para o ano que vem. Informação do GE. O Botafogo está planejando reduzir a folha salarial em pelo menos 30%. A folha nesse momento está muito alta. O Botafogo vai ter que fazer ajustes, porque tem muitas contratações nessa temporada que não deram certo e o Botafogo agora vai ter que recalcular a rota e fazer uma reformulação, ajustes e diminuir a folha. Inclusive, na última terça-feira, o CEO do Botafogo, Tairo Arruda, numa reunião, numa assembleia que aconteceu com os conselheiros do Botafogo, disse que para o ano que vem a gente vai precisar de aportes, de investidor. O Tairo Arruda falou nessa reunião, nessa assembleia, de que o Botafogo precisa de pelo menos 350 milhões de reais para poder contratar jogadores e planejar a temporada de 2026. Olha, dando minha opinião, eu sei que você, nós, torcedores botafoguenses, a gente está muito preocupado quando a gente fala em reformulação,
reduzir a folha. Ah, a gente vai ter um time mediano, a gente vai ter um time fraco. O Botafogo tá voltando a ser o que era. Eu tenho um pensamento e eu quero debater isso aqui com vocês. Primeiro, até que ponto uma reformulação é ruim? Essa que é a pergunta que tem que ser feita nesse momento. É ruim fazer uma reformulação? É ruim reduzir um pouco a folha? Por quê? A pergunta que eu estou fazendo para vocês envolve os medalhões do Botafogo. Por exemplo, os medalhões é que deixam a folha salarial nesse momento alta. E a maioria não estão entregando resultados. Por exemplo, tá? Os maiores salários do Botafogo hoje é quem? O goleiro Neto, o Barbosa, o Alex Telles, o Danilo que tá machucado. Eu ainda acredito muito que o Danilo ainda vai dar um retorno pro Botafogo, volante. O Joaquim Correia, que não tem nenhum gol e nenhuma assistência até agora com a camisa do Botafogo. O Arthur Anão tem salário alto. O Savarino. Então, os medalhões são eles que inflam a folha salarial. Por isso que a folha tá alta. E a maioria deles, quase todos, não estão entregando resultados nessa temporada dentro de campo. Então, na minha opinião, o que tem que ser feito? Tem que analisar e ver quem vale a pena. Ah, vale a pena? Então fica. Não vale a pena? Tchau, vai embora. Vai ter que dar um jeito de desfazer. Claro, tem jogadores que têm contrato, para eles saírem, tem que passar pela vontade também do jogador, do empresário, de querer tirar o jogador do Botafogo, mas vai ter que dar um jeito. Tem jogadores medalhões no Botafogo recebendo muito alto e não estão entregando nada. E não dá para ficar pro ano que vem. Então você tem que analisar, você tem que ver quem vale a pena e ficar. Quem não vale tem que sair. E esses que vão sair, a gente vai no mercado, pega jogadores jovens, de qualidade, e jogadores desconhecidos. Não necessariamente jovem, mas jogador desconhecido, com um pouco mais de idade, mas que vai chegar no Botafogo e vai entregar resultado dentro de campo. Porque hoje é muito melhor você ter um Montoro do que você ter um Arthur Anão. Eu prefiro ter vários Montoros no time do que ter vários Arthur, Joaquim Correia. Eu prefiro trazer um jogador desconhecido que vai querer suar a camisa e jogar bola para mostrar serviço, do que você ter um Savarino da maneira que ele está se arrastando em campo. E eu tenho maior respeito pelo Savarino, tá? Não sou eu que vou decidir quem fica, quem sai. Eu só tô dando exemplo. Hoje é melhor você trazer um cara desconhecido, que vai correr, que vai se entregar, do que você ter um Savarino que está se arrastando dentro de campo. Então essa avaliação, ela vai ter que ser feita por pessoas de dentro do clube. Agora, eu vou achar ruim se o Botafogo vender o Montoro, se o Botafogo vender o Santi, se o Botafogo vender o Danilo, entre outros, o Barreira, que a gente ainda não viu. Esses caras, eles têm que ser o pontapé inicial para o ano que vem. A gente tem que ter uma espinha dorsal. Não é você sair vendendo todo mundo, principalmente os melhores, senão o Botafogo ano que vem vai ser rebaixado. A gente tem que ter uma espinha dorsal e os melhores a gente tem que segurar. Então, se o Botafogo sair vendendo todo mundo, esse que vai ser o problema. Por exemplo, eu falei do Barbosa. Vale a pena ficar com o Barbosa pro ano que vem? Eu gosto muito do Barbosa. Ele tem o meu respeito. Mas se o Barbosa ficar pro ano que vem, o salário dele é alto, alguém vai ter que conversar com o Barbosa. Ele toma muito cartão amarelo. Então alguém vai ter que conversar com o Barbosa. O Alex Telles tem um salário muito alto, tem mais um ano de contrato. Vale a pena ficar com o Alex Telles pro ano que vem? Ele tá com dores crônicas. Então, talvez se o Alex Telles ficar, ele vai ter que reduzir o salário, tem que ver a parte física dele. Então, eu não acho ruim sair de um Arthur Anão
para trazer um outro Montoro. Eu prefiro trazer o Montoro do que ter um Arthur Anão. A gente ganha, na minha opinião. Então, se for uma reformulação bem feita, eu tô de acordo. Então, eu tô vendo muita gente assustado, mas eu não tô. Se a reformulação for uma reformulação correta, tudo bem. O que não dá é para sair vendendo os melhores, todo mundo, não ter uma espinha dorsal, aí eu vou achar um erro. Agora, se for para se livrar de jogadores um pouco mais velhos e caros que não estão entregando nada, eu tô totalmente de acordo com uma reformulação dentro do Botafogo. Ó, fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí a gente vai conversar muito sobre John Textor e todos os problemas que o Botafogo tá passando nesse momento. Eu estou voltando aqui pra gente finalizar. Os assuntos não serão tão bons. Mas eu peço para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês, lembrando que hoje, sábado, vai ter live aqui no canal, 5 horas da tarde, e a gente vai conversar sobre esses assuntos todos aqui, aguardo vocês. Olha, primeiro, né, que loucura, né, uma tristeza. O ano de 2025 do Botafogo, depois de ser campeão da Libertadores, do Brasileiro, de todas as conquistas e glórias que nós tivemos na temporada passada. E o fanfarrão, não, né, John Textor, a gente tem que manter o respeito com ele, então vamos manter o respeito, porque ele tem fã-clube, tudo bem. Eu também admiro, não sei se eu admiro ainda, mas eu tenho uma gratidão eterna pelo John Textor, então vou tentar manter o respeito aqui. Por quê? Tá difícil, mas eu vou manter. Novamente, ele deu uma entrevista pro UOL. E ele já tá errado, porque o UOL é o meio de comunicação que mais persegue o Botafogo. O UOL já tentou destabilizar o Luiz Henrique ano passado, Pantera Negra, com a questão das apostas. O UOL tá sempre denegrindo a imagem do Botafogo. E ele tá dando entrevistas pro UOL. E ele falou mais uma vez com o UOL. E sabe o que o John Textor falou? Ele disse que o momento é difícil, mas ele não vai pedir desculpas para a torcida do Botafogo. Porque nesse momento, segundo ele, o Botafogo é o 5º colocado e o Botafogo tá brigando pela Libertadores. E ele falou que tem confiança que o Botafogo vai terminar dentro do G4. Então, por isso, ele falou que não tem motivo nenhum para pedir desculpa para a torcida. Soberbo, na minha opinião, fanfarrão, na minha opinião, por essas falas. Muito bocudo, né? Ele tá sempre falando besteira, por isso que ele se prejudicou no Lyon. Só que alguém tem que avisar pro John Textor que o Fluminense e o Bahia já estão na cola do Botafogo. E o Fluminense e o Bahia, eles têm um jogo a menos do que o Botafogo, tá? E mesmo assim, ele continua com a soberba e com a arrogância de sempre. Olha, outra notícia ruim, volta aqui pra mim. Meu Deus do céu, tô tentando manter a calma, mas vamos lá. A Iconic da Inglaterra teve uma vitória na justiça contra o John Textor. Tá reivindicando 545 milhões de reais. Porque a Iconic, ela fez um investimento na Eagle de 75 milhões de dólares e esperava a abertura do capital da holding, que acabou não acontecendo. E agora eles querem que o John Textor recompre com juros e o valor estaria ali em 100 milhões de dólares, 545 milhões de reais. Então a Iconic da Inglaterra já teve a vitória na justiça, está reivindicando aí 545 milhões de reais que o John Textor talvez terá que pagar para eles. De onde ele vai tirar, eu não sei. Vamos aqui para a situação do Almada, que isso preocupa muito também, conversei com pessoas de dentro do clube. A situação do Almada é o seguinte, ontem teve uma audiência online por conta do imbróglio com o Atlanta United, a equipe da MLS que o Almada fazia parte. O Botafogo contratou o Almada e a Corte Arbitral do Futebol, o CAS,
ainda não decidiu o que vai fazer, informação do GE. Mas esse clube da MLS, o Atlanta United, que o Almada jogava, tá processando o Botafogo ali, o John Textor, porque não recebeu as 2 primeiras parcelas da venda, que era para ter sido pagas ano passado, né, em julho e setembro do ano passado, o valor total dessa negociação. Lembrando que o Botafogo comprou a Almada por 21 milhões de dólares, 113 milhões de reais. E se o Botafogo for punido, tomar a multa, se o Botafogo tiver que pagar, talvez o Botafogo vai ter que pagar esse valor aí à vista. 21 milhões de dólares, 113 milhões de reais. Se não pagar, a gente está correndo o risco de sofrer o transfer ban e isso é preocupante. E para a gente finalizar, a informação mais triste, né? Mas que ainda a gente não sabe se é verdade, mas segundo o Lauro Jardim, do Globo, a dívida do Botafogo hoje é de 2,4 bilhões de reais. Em 3 anos de SAF, a dívida do Botafogo ela pode ter dobrado. Talvez hoje o Botafogo possa ter uma dívida de 2,4 bilhões de reais. Inclusive, isso pode trazer problemas a curto prazo para pagamentos de dívidas, salários. Lembrando que o Tairo Arruda, na última terça-feira, na reunião, na assembleia lá com os conselheiros do Botafogo, disse que a dívida está em 700 milhões de reais. Tá? Se realmente a dívida tiver mais de 2 bilhões, só um milagre para a gente se recuperar financeiramente. Então, assim, o Tairo Arruda disse na última terça-feira que a dívida é 700 milhões de reais e que o Botafogo tem caixa para fechar esse ano. Então, a gente tem que ver de fato o que está acontecendo. Mas se for verdade, mais de 2 bilhões em dívidas, a gente vai virar um zumbi novamente, um morto-vivo. Porque realmente só um milagre pode recuperar o Botafogo financeiramente. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, bom sábado. A gente vai fazer uma live aqui hoje, sábado, 5 horas da tarde, para conversar mais sobre isso tudo. Aguardo vocês, tá? Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino, comente aí também o que você tá achando disso tudo. Furão, eu gosto mais de você do que de mim.